Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, terça-feira, 6 de janeiro de 2026. Glória a vós, Senhor. Talvez hoje você esteja se sentindo cansado de dar conta de tudo, cansado de sustentar a casa, a família, as preocupações, as lembranças e até as expectativas dos outros. Há um cansaço que não vem do corpo, mas da alma, um esgotamento silencioso que muitos carregam sem jamais colocar em palavras. O Evangelho deste dia começa exatamente nesse ponto onde o coração já não sabe como continuar. Jesus vê uma grande multidão e antes de qualquer milagre, o texto diz algo essencial. Ele sente compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus não começa resolvendo o problema da fome, ele começa olhando, ele começa sentindo, ele começa reconhecendo a fragilidade daquele povo. Isso muda tudo, porque antes de alimentar, Deus acolhe. Antes de corrigir, Ele compreende. A multidão tinha seguido Jesus para longe, para um lugar deserto. Não havia estrutura, não havia conforto, não havia previsão de comida suficiente. E, mesmo assim, eles ficaram. Quando o coração está faminto de sentido, a pessoa caminha além do cansaço físico. Quantas vezes também nós seguimos em frente, mesmo sem saber de onde virá o sustento emocional, espiritual ou até material. Os discípulos veem a situação com olhos práticos. Está tarde, o lugar é deserto. Despede o povo para que vá comprar comida. É uma lógica compreensível, humana, responsável. Mas Jesus propõe outra lógica, mais profunda e mais desconcertante. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa frase não é apenas um desafio, é um espelho. Quantas vezes dizemos que não temos mais o que dar, não tenho paciência, não tenho forças, não tenho recursos, não tenho palavras, não tenho tempo. E Jesus, com delicadeza e firmeza, nos convida a olhar de novo para o pouco que temos, não para nos acusar, mas para nos envolver no cuidado. Os discípulos se sentem incapazes. 5 pães e 2 peixes parecem ridículos diante da multidão. O pouco, quando olhado com medo, paralisa, mas o pouco, quando entregue, se transforma. Jesus não despreza o que é pequeno. Ele pede que tragam. Ele acolhe o pouco, ele agradece, ele reparte. Esse movimento é essencial para a vida espiritual. Trazer o que temos, agradecer mesmo assim. Repartir. Não é preciso ter muito para começar. É preciso confiar. A bênção nasce quando paramos de guardar o pouco com medo de faltar e começamos a confiar que Deus age na partilha. Jesus manda que todos se sentem. Ele organiza o caos. Ele cria espaço de dignidade. Ninguém come de pé, ninguém come apressado, ninguém come humilhado. Todos se sentam. Isso revela algo profundo. Para Deus, ninguém é resto. Ninguém é invisível. Ninguém é indigno de cuidado. Talvez hoje você se sinta parte dessa multidão cansada. Alguém que caminhou muito, trabalhou muito, sofreu muito e agora se pergunta onde encontrará alimento para continuar. O Evangelho não promete abundância imediata, mas garante presença. Jesus está ali, Ele vê, Ele sente compaixão, Ele não vai embora. Essa cena se repete na vida concreta de tantas pessoas. Pensemos em Antônio Rodrigues, 69 anos, morador de São Gonçalo, Rio de Janeiro, aposentado da construção civil. Depois de décadas de trabalho pesado, Antônio viu a aposentadoria chegar junto com o silêncio. Os filhos seguiram suas vidas, a renda diminuiu, o corpo começou a falhar. Ele dizia que o mais difícil não era a falta de dinheiro,
mas a sensação de não ser mais necessário. Antônio escutou este evangelho em um dia comum. Quando ouviu que Jesus mandou o povo se sentar, algo tocou o seu coração. Ele percebeu que, mesmo naquela fase da vida, Deus ainda o convidava a se sentar à mesa, a não viver como alguém descartado. O pouco que ele tinha ainda podia ser partilhado, uma escuta, um conselho, uma presença. Jesus ergue os olhos ao céu e agradece. Ele agradece antes do milagre. Isso é decisivo. A gratidão precede a multiplicação. Quantas vezes esperamos que tudo mude para agradecer? Jesus agradece no meio da escassez. Ele nos ensina que a gratidão não nega a dificuldade, mas abre espaço para Deus agir. Ao repartir o pão, o texto diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Não apenas alguns, todos, e ainda sobrou. Deus não age pela lógica do medo, mas pela lógica da confiança. Onde há partilha verdadeira, há mais do que suficiente. Onde há compaixão, a vida se reorganiza. Este evangelho fala profundamente com quem já viveu muito, com quem conhece limites, com quem sabe que nem sempre haverá abundância, mas que a presença certa muda tudo. Jesus não promete que nunca faltará pão, mas garante que ninguém será abandonado. Se este momento de oração tem sido um lugar de alimento para você, caminhe com o evangelho dia após dia. Isso ajuda a alma a não se perder no cansaço. E se desejar, deixe nos comentários a sua intenção. Muitas pessoas apresentam a Deus as mesmas fadigas, as mesmas preocupações, as mesmas esperanças. Jesus continua olhando para as multidões cansadas, continua pedindo que ofereçamos o pouco que temos. Ele continua transformando escassez em comunhão. Permaneçamos com esta palavra. Ela não resolve tudo de uma vez, mas alimenta o suficiente para continuar. E às vezes isso é exatamente o que precisamos para dar o próximo passo. O texto diz que Jesus toma os pães, levanta os olhos ao céu e pronuncia a bênção. Ele olha para o Pai, isso é decisivo. Antes de repartir, Jesus se conecta. Antes de agir, Ele se entrega. Antes de multiplicar, Ele agradece. O milagre não começa na multidão, começa na relação de Jesus com o Pai. Essa atitude nos ensina algo muito concreto para a vida cotidiana. Há momentos em que não conseguimos resolver nada, mas ainda conseguimos agradecer. Há fases da vida em que não temos respostas, mas ainda podemos levantar os olhos ao céu. A gratidão, mesmo frágil, abre espaço para Deus agir onde nossas forças não alcançam. Depois de agradecer, Jesus parte os pães e os entrega aos discípulos para que distribuam. Ele não faz tudo sozinho, Ele envolve, Ele confia, Ele permite que aqueles mesmos que se sentiram incapazes agora participem da solução. Isso revela uma pedagogia divina cheia de delicadeza. Deus não nos substitui, Ele nos inclui. Talvez você esteja numa fase da vida em que sente que já não é tão útil, tão produtivo, tão necessário como antes. O Evangelho desmente esse pensamento. Jesus continua confiando tarefas, continua envolvendo, continua pedindo que participemos, mesmo com limitações. A dignidade não se perde com a idade, com a fragilidade, com o cansaço. O texto afirma que todos comeram e ficaram satisfeitos. Essa palavra é forte, satisfeitos. Não apenas alimentados no limite, mas saciados. Deus não trabalha no mínimo necessário, Ele trabalha na plenitude do cuidado. E ainda assim, ao final, sobram 12 cestos cheios. O que foi oferecido não apenas voltou transbordando. Essa imagem fala diretamente ao coração de quem já deu muito na vida. Quantos pais, mães, avós, trabalhadores, pessoas simples,
deram tudo o que tinham pela família, pelo trabalho, pelos outros, e em algum momento sentiram que ficaram vazios. O Evangelho anuncia que nada do que é entregue com amor se perde. Pode demorar, mas Deus devolve, de algum modo, muitas vezes em forma de paz. Essa cena ganha carne na vida real de tantas pessoas. Pensemos em Maria Aparecida Nogueira, 72 anos, moradora de Taubaté, interior de São Paulo, dona de casa. Durante décadas, Maria cuidou de todos, do marido, dos filhos, dos netos. Sempre foi a primeira a servir, a última a descansar. Quando ficou viúva, sentiu que sua missão tinha acabado. A casa ficou silenciosa e ela se sentiu inútil. Foi ouvindo este evangelho que algo mudou. Ao escutar que Jesus pediu o pouco que havia e o multiplicou, Maria percebeu que ainda havia muito nela. Sua escuta, sua oração, sua presença, ela começou a oferecer isso. Visitava uma vizinha doente, ligava para alguém que estava sozinho, rezava pelos outros. O pouco que ela achava insignificante começou a gerar vida ao redor. É assim que o milagre continua acontecendo. Não como espetáculo, mas como transformação silenciosa. O reino de Deus cresce a partir do pouco oferecido com confiança. Jesus não pede que sejamos heróis, Ele pede disponibilidade. O Evangelho também mostra que Jesus manda recolher os pedaços que sobraram. Nada é desperdiçado. Isso nos ensina que para Deus, nenhuma etapa da vida é lixo, nenhuma experiência é inútil, nenhuma dor é em vão. Tudo pode ser recolhido, integrado, transformado em sabedoria. Talvez você olhe para o passado e veja erros, escolhas mal resolvidas, caminhos que não deram certo. Jesus manda recolher, não para acusar, mas para salvar. O que sobrou da sua história ainda tem valor, ainda pode alimentar alguém, ainda pode gerar sentido. Este Evangelho nos ajuda a rever a maneira como olhamos para a escassez. Onde vemos falta, Jesus vê possibilidade. Onde vemos limite, Ele vê ponto de partida. Onde vemos fim, Ele vê começo. A conversão que este texto propõe é mudar o olhar, deixar de olhar apenas para o que falta e começar a reconhecer o que pode ser entregue. Talvez hoje o que você tem seja pouco, pouca energia, pouca paciência, pouca fé, pouca alegria. Jesus não rejeita isso. Ele pede que você traga, que não guarde por medo, que confie. A multiplicação acontece na partilha, não no acúmulo. Isso vale para o pão, mas vale também para o afeto, para o tempo, para a escuta, para o perdão. Quando guardamos tudo para nós, o pouco apodrece. Quando partilhamos, o pouco floresce. Neste ponto da oração, somos convidados a identificar quais são os pães e peixes que temos hoje. Não os de ontem, não os de quando éramos mais fortes. Os de hoje, aquilo que ainda podemos oferecer. Talvez seja um olhar mais paciente, talvez seja uma oração simples, talvez seja aceitar ajuda. Isso também é partilha. Jesus continua confiando na nossa colaboração, mesmo sabendo dos nossos limites, mesmo conhecendo o nosso cansaço. Ele continua dizendo: trazei aqui. Ele continua agradecendo, Ele continua partindo, Ele continua alimentando. Permaneçamos com esta palavra mais um pouco. Ela nos ensina que o milagre não começa quando tudo está resolvido, mas quando pouco é entregue, e que nas mãos de Deus, até o pouco se torna suficiente para sustentar muitos. Chegamos agora ao momento em que o Evangelho nos convida a olhar para a própria vida com novos olhos. Depois da partilha, depois da bênção, depois da multidão saciada, permanece uma verdade simples e profunda. Deus
Ele cuida de cada um, mesmo quando o cenário parece insuficiente, mesmo quando o coração está cansado. Jesus não deixa ninguém ir embora com fome, não apenas fome de pão, mas fome de sentido, de dignidade, de pertencimento. Ele não permite que a multidão se disperse perdida. Ele organiza, alimenta, recolhe o que sobrou. Tudo é feito com cuidado. Nada é improvisado. Nada é descartável. Talvez hoje você se sinta como alguém que sempre esteve na fila, esperando a sua vez. Alguém que serviu muito e recebeu pouco reconhecimento. O Evangelho não ignora esse sentimento. Ele mostra um Deus que vê o invisível, que valoriza o que ninguém valoriza, que recolhe até os pedaços esquecidos. Este texto nos ensina que Deus não pede o que não temos, mas transforma o que entregamos. Ele não exige força que já não existe, mas acolhe a fragilidade oferecida com confiança. A multiplicação não acontece fora da realidade, ela acontece dentro da realidade concreta da vida. Talvez o milagre que você espera não seja a mudança imediata das circunstâncias, mas a paz de saber que não está sozinho. Talvez seja a serenidade de aceitar ajuda, talvez seja a liberdade de não precisar controlar tudo. O Evangelho nos lembra que Jesus está presente, atento, envolvido. Quando Jesus manda recolher os cestos, Ele mostra que tudo tem valor, até o que parecia resto. Isso fala diretamente com quem olha para o passado e sente arrependimento, com quem acha que desperdiçou tempo, oportunidades, afetos. Deus não joga fora a sua história, Ele recolhe, Ele integra, Ele transforma em sabedoria. Neste momento da vida, talvez você precise permitir que Deus recolha aquilo que ficou espalhado dentro de você. Emoções não resolvidas, palavras não ditas, lutos não vividos. Ele sabe o que fazer com tudo isso. Ele não condena, Ele cuida. O Evangelho da multiplicação nos convida a viver com mais confiança e menos medo. O medo nos faz guardar, a confiança nos faz partilhar. O medo nos isola, a confiança nos coloca em comunhão. Onde há comunhão verdadeira, Deus age. Jesus continua dizendo hoje: dai-lhes vós mesmos de comer, não como peso, mas como dignidade. Ele acredita que ainda temos algo a oferecer, mesmo que seja pouco, mesmo que seja simples, mesmo que seja apenas presença. Talvez hoje o que você possa oferecer seja sentar-se à mesa com alguém, ouvir sem pressa, rezar em silêncio, dar um conselho, pedir perdão, aceitar perdão. Tudo isso alimenta mais do que imaginamos. Permita que este Evangelho transforme o modo como você olha para si mesmo. Você não é pouco, você não é resto, você não é sobra, você é parte do cuidado de Deus. Você é incluído na mesa, você é visto. Entreguemos agora ao Senhor o nosso pouco, aquilo que ainda temos, aquilo que ainda somos. Que Ele abençoe, parta e multiplique segundo a sua vontade. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você oferece com amor, e permaneça para sempre. Amém.